Uma boa noite, pessoal. Continuando então com a nossa quarta aula do curso de extensão Matemática Básica. Vamos ainda continuar no mesmo tema da aula passada. E nessa aula hoje vamos falar um pouco sobre as operações com números na forma decimal. Então, começando aí com a adição. Adição. Na adição aí a gente tem que seguir uns passos. Então, para falar um pouco melhor, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, 0,3 mais 0,81. Então, para você realizar essa operação, aqui você tem que igualar as casas, né? Então, temos aqui 0,3 mais 0,81. Então, temos aqui a vírgula, né? Vírgula debaixo de vírgula. Aí a gente só iguala as casas colocando zero. Aí, para facilitar a nossa soma, ou o resultado, né, final. Então, para facilitar essa operação, é só você acrescentar zeros a, a, essa, a essa forma decimal aqui. Aí as casas ficam iguais. Então, daí, aqui é só você fazer a operação, né? Então, aqui temos 0 mais 1, que é igual a 1. Temos 3 mais 8, que é igual a 11, vai 1. Aqui 1 mais 0 é 1. Então o resultado fica 1,11. Sempre tem que manter vírgula com vírgula, né? Então digamos que se fosse... deixa eu só apagar aqui rapidinho. 1,42 mais 2,03. Então você só soma aqui as unidades, cada uma com seu... uma vírgula tem que permanecer embaixo da outra. Então as parcelas aqui, como a gente já viu na adição, a ordem delas não vai alterar no resultado final, né? Diferente da subtração. Então, na adição, a ordem das parcelas ela não altera o resultado. Então, somando aqui é 5, aqui é 4, a vírgula, embaixo de vírgula, 3. Então, o resultado aí dessa operação é 3,45. Aí você pode somar duas ou mais parcelas, né? Então, fazendo uma outra conta aqui, 7,4 com mais 1,23 mais 3,122. Aí então aqui, como aqui só tem uma casa decimal e aqui tem duas e aqui tem três casas, só deixa eu apagar aqui para melhorar. Vai ficar uma casa embaixo da outra, 122. Então, aqui dá para observar que aqui tem três casas, aqui tem duas e aqui tem uma. Então, aqui é só você igualar essas casas aqui, que tem mais números, depois da vírgula. Então, se você só coloca os zeros aqui. Aqui você coloca mais um, aqui você coloca mais dois. Aí fica mais simples de você fazer a operação, né? Então, o resultado dessa daqui dá 2, dá 5,
dá 7, a vírgula aqui, vírgula, e aqui dá 11. Então vocês podem observar que sempre tem que manter a vírgula embaixo da vírgula. Aí se você tiver duas se na tua equação tiver uma casa em uma das parcelas e duas casas na segunda parcela, nesse caso aqui, três casas na terceira parcela, então você só iguala colocando zeros atrás aqui dessa vírgula. Aí temos as casas aqui, então só iguala as casas e fica mais fácil para fazer a soma, né? Então aí, como vocês puderam observar aí, é só você igualar as casas, né, que vão ser somadas aí, e deixar as vírgulas aí alinhadas, né? Então, e para adição, para subtração, essa é a adição. A subtração, deixa eu escrever aqui, subtração. A subtração aí é desses de números na forma decimal. Aí você pega da mesma maneira que é a da adição, você faz na subtração. Aqui, por exemplo, 4,4 menos 1,21. Então aqui você só iguala as casas aqui depois da vírgula aqui colocando um zero aqui, como lá na adição, aqui na subtração também. Só que diferente, como a gente já viu, diferente na adição, que as ordens das parcelas elas não alteram no resultado final, aqui na subtração ela não acontece isso. Então sempre o número maior, que tiver maiores unidades aqui na frente da vírgula, então ela sempre vai ser a parcela aqui que a gente vai tirar, né? Então aqui a gente está tirando 1,21. E o resultado aqui dá 3, vai 1 aqui. Aqui como zero não tem como diminuir de 1, então você empresta da casa da frente. Então 10 aqui dá 9. Aqui 3 menos 2 dá 1. A vírgula, sempre mantém a vírgula aqui alinhada, uma embaixo da outra, vírgula, 4 menos. Então esse é o resultado dessa operação. Então a adição e a subtração você mantém, elas são iguais, né? Então você só iguala as casas com zeros, aí fica mais fácil para você fazer a operação. Eu vou deixar aí só esse exemplo aí, porque então eles são análogo, né? A adição e a subtração. Para falar um pouco de multiplicação, aí já tem já é um pouco diferente. Da multiplicação. Aí na multiplicação aí de números aí na forma decimal, vou dar um exemplo aqui, que eu vou ler um probleminha, aí eu vou fazer a resolução desse exemplo. Aqui o exemplo é: uma torneira despeja 13,4 litros de água por minuto. Então aqui é 13 por 1. Mantendo a mesma vazão, quantos litros de água essa torneira despejará em 17 minutos? Então ele quer saber aqui em 17 minutos quantos litros aqui ela vai despejar. Então digamos que esteja lá vazando lá, ela quer saber quantos litros em 17 minutos ela vai
quantos litros, né? Em 17 minutos ela vai vazar. Então, aqui para essa operação, aí é mais fácil você fazer aqui na forma, transformar, né? Aqui na forma decimal esses números aqui, depois fazer as multiplicações e divisões, né? Então a gente pega 17 vezes 13,4, que é... Aí a gente pega aqui 17 por 1 vezes 134 divididos por 10. Então a gente faz aqui, a gente aqui transformou essa aqui em fração, né? A gente coloca esse número aqui embaixo, o número 1. Aqui tem que ser diferente de 0, então a gente coloca o número 1. Aí faz as multiplicações. Então a gente faz deixa eu só apagar aqui rapidinho. Faz 17 vezes 134 dividido por 1 vezes 10. Esse 134 aqui é a mesma coisa que 13,4 vezes 10, né? Porque esse daqui tem uma casa decimal, então ele seria só tem uma decimal aqui, então o denominador dele será o 10, né? Então aqui se faz a multiplicação aí, que é igual 2.278 divididos, aqui se multiplica aqui também, né? 1 vezes 10 é 10. Aí então tem como resultado 2.278. Aí aqui como aqui uma decimal, aqui tem uma casa só atrás, então você pega como se a vírgula estivesse aqui e você coloca essa vírgula aqui. Então aqui tem uma casa, aqui tem uma casa. Então aí essa torneira aí em 17 minutos ela vai despejar 227,8 litros de água. Então esse é um modo de se resolver aí essa equação aí. E agora falando um pouco sobre a divisão, né, de números na forma decimal, a divisão. Na divisão aí de números na forma decimal, o dividendo e o divisor eles devem ter o mesmo número, né, de casas decimais. Aí então aqui um exemplo é 42, isso é um 4, 42,5 dividido por 5. Então a gente tem que igualar aí as casas aí antes de começar a divisão. Aí, uma das formas aí de fazer essa operação é transformar aí os números aí que estão na forma decimal, né? Que é esse número aqui que está na forma decimal, transformar ele numa fração, né? Então, 42 divididos por 5, 42,5 divididos por 5 é igual a 42 por 5, aqui a gente faz vezes 10, né? A gente faz vezes 10 porque aqui tem uma casa decimal após a vírgula, né? Então a gente faz vezes 10. Então dá 425. Então aí você faz 400. Aí aqui você igualou, né? Você tirou essa vírgula, então você igualou as casas, né? Então você faz 425 divididos por 10
essa é uma fração, então uma fração decimal, vezes esse 5 aqui, ele fica como denominador, e aqui em cima dessa fração a gente coloca 1. Então ele fica igual a 425 sobre 50. Aí a gente multiplica, né? 400, esse por esse por esse. Aí para chegar no resultado. Que é 425 divididos por 50, ele é 8,5. Essa é uma das maneiras de fazer uma divisão aí de números na forma decimal. Então, transformando ele em fração, igual foi feito na multiplicação. Aí depois dividindo e multiplicando os seus números aqui, né? Então aqui foi transformada essa fração, que é uma fração decimal, que se multiplica por 10. Aqui foi transformado em uma fração, aqui também em uma fração. Aí você multiplica denominador com denominador e numerador com numerador, e depois faz a divisão. Aí e tem mais, deixa eu só apagar aqui, tem mais um modo de se resolver essa divisão, que é utilizar, né, o algoritmo da divisão. Então você pega 42,5, que tem uma casa decimal, né? Aí como divisor aqui, vamos fazer essa desenho. O divisor aqui é o 5. Aí como esse divisor aí não tem nenhuma casa decimal, né? Aí então você põe aqui uma vírgula e uma casa aqui. Então aqui você já elimina, né, a vírgula aqui, com vírgula aqui. Então você elimina essa casa decimal e elimina essa casa decimal, né? Então digamos que se fosse 42,50, aí ou 55, aí você colocaria um número aqui diferente de 0 para igualar essas casas, né? Então aí depois aí vocês vão ver que fazendo essa divisão ela vai dar o mesmo resultado, né? Que é 8,5, que o resultado dela dá a mesma coisa. Então isso foi um pouco das operações aí com números decimais, e agora vamos falar um pouco aí sobre frações. Ainda continuando e falando um pouco sobre frações, o que é a fração, né? Ela pode ser entendida como um número aí que exprime uma ou mais partes iguais, né? Em que foi dividida aí a unidade, né? Ou o inteiro. Aí, como exemplo aí, digamos que aqui esse desenho aqui, ó, fosse uma pizza. Então aqui, para você extrair, isso é um inteiro, né? Ou uma unidade. Então, para você extrair uma fração, isso daqui, se você dividir aqui no meio, ela vai ser metade, né? Então aqui temos uma metade e aqui temos a outra, né? E aqui se dividimos em mais uma, então aqui a gente tem um inteiro, né? Ou 4/4. Então que se foi dividido em 4. Aí digamos lá que você comeu um pedaço dessa pizza aqui. Então aqui você comeu um pedaço de 4 partes, né? Que foram divididas, né? Então isso é para entender um pouco sobre frações, né? E também ela significa, né, que é dividir algo, né, em partes iguais, aqui como foi, digamos, né, que seja uma pizza esse daqui. Então que foi dividido em 4 pedaços em partes iguais. Aí digamos que aí no almoço ou no jantar você comeu um pedaço, então ainda te sobram esses aqui, ainda sobra 3. Deixa eu só apagar rapidinho aqui.
aqui 3/4. 3/4, esses que ficou em branco aqui. Então, digamos que ainda ficou 3/4 aqui para você comer aí no seu lanche ou não. Então, se você dividir aí, digamos, A por B, sendo aí que o B, né, ou o denominador, ele tem que ser diferente diferente de zero, né? Então, tem que ser de números naturais. Por exemplo, aqui, essa fração aqui, pode ver que ela tem tudo, são todos números naturais, né? Então, 3 é natural, 4 é natural. Não pertence, né, aos naturais, isso daqui, né, no grupo dos naturais, mas elas são todas números naturais, né? Digamos que, então, que seja A dividido por B, isso significa que é uma fração. Ainda que o A aqui, né, que é o numerador, e aqui embaixo o B, ele representa o denominador. Denominador. Então, aqui o A representa o numerador e o B o denominador aí de uma fração. Hein? Também para você saber se uma fração é equivalente a outra, digamos aqui que temos uma fração 2/3 e uma fração 4/6. Aí para a gente saber se ela é uma fração equivalente, aí é só você multiplicar o numerador, esse numerador aqui, por esse denominador. E pega esse denominador aqui da primeira e multiplica pelo numerador da segunda. Então, fazendo a operação aqui em x, né? 2 vezes 6 é 12. 3 vezes 4 também é 12. Então, isso significa que ela é uma fração equivalente. Então, se você pegar qualquer duas, né, ou mais frações e multiplicar o numerador da primeira pelo denominador da segunda e o denominador da primeira e o numerador da segunda, e se você chegar no resultado que eles sejam iguais, né, ou que o resultado dele seja 1, então isso quer dizer que elas são frações equivalentes. Aí, então, você fazendo essa multiplicação aí, de numerador da primeira com denominador da segunda e denominador da segunda com numerador da primeira, aí se você obter então o mesmo resultado, quer dizer que ela é uma fração equivalente. Então, digamos que o 2 vezes o 6 é igual a 12, que é igual a 3 vezes o 4. Então, ele vai dar o mesmo resultado. Ainda falando aí um pouco também das operações aí com frações, né? Vou tentar ser um pouco mais rápido para não só exemplificar aqui de cada operação com fração. Aí, digamos, na adição, frações aqui, adição. Na adição de frações, se o denominador de cada fração ela for igual, então você só mantém, né, o denominador, né? Digamos que temos 3/5 mais 7/5 é igual a
aqui como o denominador é igual, então a gente só mantém ele aqui. Então isso quer dizer que 3 mais 7. 3 mais 7. Então isso fica 10 quintos. Então para adição, se tiver o mesmo numerador aqui em qualquer uma das parcelas aqui dessas frações, então você mantém ele, né? E se eles forem diferentes os denominadores forem diferentes, aí você tem que fazer o cálculo aí do MMC, né? Como a gente já viu aí em aulas passadas, então a gente tem que encontrar esse menor denominador comum. Aí a gente divide, né, o denominador e multiplica pelo numerador dessa fração. Então, digamos aqui que a gente tenha 3 quartos com mais 1/2. Então a gente pode ver aqui que esses numeradores aqui eles são diferentes, né? Então a gente tem que encontrar o MMC. MMC de 4 e de 2. Aí vocês vão fazer a continha aí de vocês e vão encontrar que o MMC de 4 e de 2, né? É 4 e 2. De 4 e de 2 ele é igual a 4. Então, pegando, deixa eu só apagar aqui rapidinho. Vou mais para cá. Então, pegando aqui 3 quartos mais 1/2, ele é igual a 3. Então a gente divide esse 4 aqui, a gente divide pelo denominador e multiplica pelo numerador, né? Então a gente faz aqui esse 4, que é o mínimo deles aqui, dividido por 4 vezes 1. Então aqui a gente divide, o de baixo a gente divide e o de cima a gente multiplica. Então 4 por 4 dá 1, vezes 3, ele fica 3. E aqui ele é mais, aqui também a gente põe esse 4, que esse 4 aqui é o mínimo múltiplo comum desses dois números. A mesma coisa a gente faz aqui, então, pegando esse 4, dividimos por 2 e multiplicamos por 1. Então 4 por 2, ele é 2, vezes 1, ele também é 2, que é igual. Aqui, para continuar ainda essa operação, aí como aqui a gente mantém esse 4 aqui, que é o denominador comum, 3 mais, aqui 1 mais, é 2, que é igual a 5 quartos. Então a adição e quando os denominadores são diferentes, você tem que encontrar esse MMC. Depois se prossegue com essa operação aqui. Multiplica, o MMC multiplica divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Aí na subtração, você também faz a mesma coisa. Como lá naquelas operações decimais que eram adição e subtração lá, elas também faziam, para se resolver faz da mesma forma. Aqui com frações também, adição e subtração também se procede da mesma maneira, né? Então, com denominadores iguais, digamos que tem 8 sobre 5 menos 2 sobre 5. Então aqui a gente mantém esse 5, porque ele é igual, né? E faz 8 menos 2, que é igual a 6 quintos. Então é o mesmo procedimento para adição, também faz para subtração. Deixa eu só apagar aqui. Depois, se vocês quiserem pausar o vídeo e copiar,
Aqui é subtração. Então, se o denominador dele for igual, você mantém ele. E se for diferente, os denominadores aí forem diferentes, aí também você tem que encontrar aí o MMC, também faz a mesma coisa. Você divide pelo denominador, se encontra lá o MMC, aí você divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Aí vai fazendo as operações aí, igual a adição. Não vou falar muito mais sobre isso, porque elas são praticamente iguais. Então, se você viu a adição, você vai conseguir fazer a subtração também. E a multiplicação, daí, deixa eu só apagar aqui. A multiplicação como vocês já viram em outras aulas aí, como a minha letra não é das melhores, então espero que todo mundo consiga entender. A multiplicação aí das frações, ela é produto, né? Como a gente, o resultado de uma multiplicação é chamado de produto. Então ela é o produto de duas ou mais frações, né? Então que ela resulta aí numa fração aí quando o numerador, cujo o numerador e o denominador aí de cada fração aí, elas têm que ser multiplicadas, né? Então, digamos aqui que um exemplo, só vou dar esse exemplo para vocês entenderem um pouco. 8/3 multiplicado por 2/5 ela é igual a... Então, se multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, digamos aqui que esse pontinho significa a multiplicação. Então, se faz 8 multiplicando 2 e faz 3 multiplicando o 5. Então, ela vai dar 16/15. Então, é assim que se faz numa multiplicação de frações. Então, você multiplica numerador com numerador, que pode ser essas duas, ou pode ser 3 ou mais parcelas. Então, você multiplica o numerador com numerador, denominador com denominador. Essa é a multiplicação de frações. Aí, para você saber, digamos assim, se ela é um inverso uma da outra, digamos que a gente tenha 3,7, o inverso dela vai ser 7,5. Aqui, como vocês podem observar, então o inverso de 3,7 de 5,7. O inverso de 5,7 é 7,5 aqui, porque aqui ele estava como denominador, ele foi lá para numerador. E aqui estava como numerador, foi para denominador, aqui na segunda. Então, o 7/5 aqui, ele é o inverso de 5/7. Então, o produto desses dois aqui, se você multiplicar aqui, se você multiplicar, então aqui 5 vezes 7, né? Como era a multiplicação numerador com numerador, denominador com denominador, então 5 vezes 7 é 35. E 7 vezes 5 também é 35. O resultado dele é igual a 1. Então, isso é uma fração inversa. Como que ela é, como você descobre, né, uma fração inversa. Esse aí é para entender um pouco o que
que é uma fração inversa, para a gente poder ver a divisão, né? Deixa eu só apagar aqui rapidinho, aqui também, para a gente poder ver a divisão das frações. Divisão. Vou fazer uma divisão, digamos, de 4 terços divididos aí por 6 sétimos. Aí então você pega esse primeiro termo aqui, 4,3 divididos por 6,7. Então você pega aqui esse 4,3, 4 sobre 3, né? Aí você pega o inverso de 6,7, como a gente já viu lá, o inverso, o denominador se transforma em numerador e o numerador se transforma em... o denominador se transforma em numerador. Então, aqui você multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, aqui fica 7,5. 6. Deixa eu separar aqui rapidinho. É 7,6. Então, aí você vai ter o resultado aí de 28/18. Então, você pega, para fazer a divisão, você pega o inverso da segunda fração. Então, digamos, o inverso dessa segunda fração aqui, que é 6,7, ela é 7,6. Então, daí você consegue chegar nesse resultado aqui. Isso é para fazer a divisão aí de frações. E por isso, por hoje, né, seria isso. Então, para terminar o assunto aí sobre representações decimais, hein? Então aí na descrição aí desse vídeo agora vai estar as atividades aí da terceira e da quarta aula aí, porque daí juntos os dois assuntos aí vocês vão conseguir os dois temas, né? As duas aulas aí vão juntar em um tema só, então. Então eu coloquei os exercícios aqui nessa quarta aula, porque daí você já assiste a primeira e assiste a segunda, aí você vai conseguir resolver todos os exercícios que tem na descrição aí desse vídeo. Agradecendo então aí a todos e pela participação e uma boa noite e bons estudos a todos. E até a nossa próxima aula.